essa ideia que vem de religião ou de histórias, de pensar sobre o que acontece depois da morte, é uma tentativa de a gente não aceita esse final que eu tô vendo que acontece, vai acontecer comigo, então eu vou de certa forma tentar criar, ou vou tentar criar novos finais. A gente tem uma vontade de controle, uma vontade de mudar alguma coisa que provavelmente não é imutável. Essa coisa da morte, a gente mudou de a gente aceitar isso como o final da história ou não? Eu não gosto muito de falar da parte mais psicológica da coisa, porque seria cair no senso comum. O que eu teria para dizer é o que todo mundo sabe. Mas não cabe a menor dúvida de que o homem pensa sobre a morte desde que ele tem consciência dela. E é isso que nos discrimina do resto dos mortais. A vida do gato Epaminondas é finita, mas, segundo consta, ele não tem consciência disso. Não faz ideia. Eu não sei não, mas, enfim, é o que consta. Tá. Ao passo... sim, porque eu não... Como é que eu vou ter certeza sobre o que passa na mente de um gato? Né? Como diz Miguel de Unamuno, quem me garante que um caranguejo não resolve uma equação do segundo grau muito mais rápido do que eu? Nunca fui caranguejo. Exato. De qualquer maneira, temos consciência da finitude. E não cabe a menor dúvida de que a filosofia sempre caminhou em zigue-zague com o que a gente poderia chamar de discursos da salvação. Quando a gente pensa em salvação, a palavra salvar é sempre de alguma coisa ruim. Sim. Né? Ninguém vai... Salve o Corinthians. Tá mais ou menos isso aí. Não, mas esse... Isso é missão impossível. É que eu sou corintiano. Eu também. Não, também. Meus pesos. Mas também é salve o tricolor paulista, né? Mas se você virar e disser me salva, né? E aí, sei lá... Tô numa situação de perigo. Você está no meio de um cenário super agradável, a palavra salvação está mal colocada. Ou é ironia? Bom, então, é claro que, nesse sentido, a primeira coisa é observar que tem um zilhão de coisas em relação às quais poderia haver salvação. Certo. Por quê? Porque a vida é mesmo constituída de um zilhão de espinhos. Mas tem um que é um problema desde o começo da história do pensamento, que é justamente a certeza da própria finitude. Ora, então não se trata de salvar da morte, dado que isso não é possível. Ele citou o Gilgamesh. Sim. Uma vez, um professor da Federal de Minas me mandou uma carta por intermédio de uma aluna, dizendo que ele é um grande especialista na área e que o nome certo é Gilgamesh. Gilgamesh. É mesmo? Sempre falei errado, então. Eu também. Gilgamesh. Gilgamesh, com acento. Então, Tá. agradecendo a iniciativa do grande professor, vamos respeitar aí a sua expertise. E o Gilgamesh, o subtítulo é a história do rei que não queria morrer. Bom, então, esse é a primeira mesmo história encontrada tem com registro. Com registros, né? Cuneiforme. Cuneiforme. Bom, ora, estamos com esse abacaxi. Então, salvar não é da morte, mas é do medo da morte. Portanto,
Portanto, é uma salvação em vida. E é claro que não há nenhuma grande sabedoria que abriu mão da tentativa de fazer isso, de salvar do medo da morte. Veja os estoicos. Exato. Os estoicos vão propor o seguinte: olha, é simples. Somos uma individualidade que reúne matéria de vários tipos, mas nosso desaparecimento não significa o desaparecimento daquilo que nos constitui. E aquilo que nos constitui vai se reorganizar e, né? Portanto, né, eu costumo dizer, eu vou morrer, um pouco de mim vai virar maçaneta, outro pouco testículo de javali, outro pouco bala de goma. Não vou mais comer. Né? Então, não fique triste, porque você continua no universo. Se o universo é o todo, eu me transformei nada pode ter entrado no segundo tempo e nada pode ter saído na virada do primeiro para o segundo tempo, porque se é o todo, como é que poderia ter entrado de fora? Aí não seria o todo, né? Então, o que está aqui já estava e continuará estando. O que aconteceu foi que mudou só. O problema é que esse discurso é legalzinho, mas não tira a angústia de ninguém de que vai morrer porque vai virar maçaneta. Exato. Não, é um discurso de salvação mequetrefe. Então, você entende perfeitamente por que o discurso de salvação de Jesus entra com os dois pés e pulveriza os estoicos. Vai ressuscitar corpo e alma, e vai encontrar as pessoas que ama, tipo eu, Epaminondas, Natália, não sei o quê. Comprou bilhete já, Vamos né? combinar entre virar maçaneta e ressuscitar corpo e alma no paraíso do lado de Deus. Se você quiser acrescentar rios de leite, virgens loiras, uvas, pra botar um pouco de cada monoteísmo. Epaminondas. Porra, fica do caralho esse. Então, porra, esse que eu vou comprar. Eu quero. Esse é o meu, eu quero também. E aí é que a mim me deixa constrangido, que é muito bom demais para combinar com o que aconteceu até hoje. Eu costumo dizer, né? Tipo, eu só me fodi até hoje. Não é possível que fique tão bom daqui para frente, né? Então, não sei. De qualquer maneira, é o que eu gostaria que fosse. Então, você tem um discurso de salvação. E qual é eu diria, a grande graça da história? É você conseguir viver bem mesmo sabendo que vai morrer. Ou seja, você integrar a vida boa à ideia da finitude. E eu acho que isso é uma grande sabedoria. Então, tipo Homero, você sabe que o Odisseu, da Odisseia, ele foi parar na ilha de Calipso, que era uma deusa, que era uma mulher espetacular, era uma deusa, era incrível, era um misto de Valverde com Gisele Barbosa e coisa, um desbunde, e doida por ele. E gostava das intimidades. Sim, era do ramo, entendeu? Apetitosa de salivar. E o Odisseu ali comparecendo, né? E ele dizia para Calipso, mas viu? Eu queria ir para casa. Preciso voltar. É Penélope, né? Penélope, Trasímaco, Penélope, tem Ítaca, tem o meu povo, tem... O cachorro dele. Cachorro? Pô! Que reconheceu, né? Libera eu. Não, né? Não. Porque ela era doida por ele e... É um tanque com tração nas 4 rodas. Daqui não sai.
Aí Atena, provavelmente enciumada, convenceu Zeus a mandar Hermes mandar soltar Ulisses. Pô, o cara, herói da guerra de Troia, coisa e tal, tá lá 7 anos. Ele levou 7 anos na ilha de Calipso. Todo o resto, 3. Toda aquela 7 com Calipso, todo dia, manhã, de tarde, de noite, não há quem aguente. Ele ia pra praia chorar, me tira daqui, não há quem aguente, pelo amor de Deus, eu quero Penélope. E Calipso virava pra Ulisses e dizia, e essa tua Penélope como é? Ah, é tipo que nem eu, já, né? Já meio rodada, mas é dela que eu quero, é ela que eu quero, me solta e tal. E aí, Hermes chegou, que era uma espécie de DHL do Olimpo, chegou e disse, Zeus mandou soltar, aí não tinha o que fazer. Mas ela ainda tentou uma cartada, porque ela tinha uma chance dele querer ficar. Aí ela disse, se você ficar, eu te dou a imortalidade, né? A eternidade, que é tornar-se Deus, apoteose, né? Tornar-se Deus. E com o aspecto jovial de hoje. Porque numa outra história com a Europa, deram a imortalidade numa situação semelhante, foi envelhecendo, virou uma uva passa, totalmente inútil para consumo, uma coisa que não servia para nada. Calypso disse, a eternidade mais a juventude. O combo. O combo. Perfeito. Tipo Prime, Van Gogh. Coisa... Personalité. Nossa, né? E aí, a meu ver, você tem aí na Odisseia um rasgo de sabedoria que vai contaminar a história do Ocidente, né? Quando Ulisses diz, eu prefiro uma vida de mortal bem vivida, plena, seja em harmonia, no lugar certo, né? Porque essa era a convicção deles, né? O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia e Ulisses em Ítaca, governando Ítaca, do que ficar eternamente no lugar errado. Não faz o menor sentido. Quer dizer, um humano mortal pretender a imortalidade é pecar por hybris, que é a desmesura, que é ter além do que é o seu devido, que é injusto, que é inaceitável, que é desequilibrante, é desarmonioso, é equivocado. Então, muito obrigado, passar bem. Então, Ulisses abre mão de Calipso com as ninfas, com churrasco de lagosta todo dia, com abacaxi, molho de natas, bacalhau a Zé do Pipo, né? E sexo de manhã, de tarde, de noite, para voltar para Penélope, para que é o lugar dele, etc. Ora, qual é a graça dessa coisa? Muito mais do que a dimensão fantástica da história. Pelo amor de Deus, isso é o olhar de quem faz filosofia. Maravilhoso. Maravilhoso. É que não existe milagre grego nenhum na hora que a filosofia surge. Porque não há milagre. O que há, sim, é uma rearticulação do pensar humano na Grécia, por razões que se pode discutir, mas que resgataram das narrativas mitológicas muito da sua essência. E uma lição de sabedoria é essa: é preferível uma vida de mortal bem vivida do que uma vida eterna vivida fora de lugar. Ou seja, existe uma sabedoria que é a integração da finitude na vida boa. Ou seja, ser feliz, ainda que sabendo que vou morrer.